como fazer para conciliar um aluno que está chegando de um aluno que do resto da turma? Como fazer com que ele, aos poucos, vá pegando ali, digamos assim, o ritmo da turma? Então, se você tem uma escola e você tem vários horários disponíveis, e você tem bastante aluno, tá? Se vale a pena se você tem um número de aluno que seja expressivo, assim, especialmente num turno, né? Normalmente nas escolas, as aulas que mais tem gente é 6, 7, 8 da noite, né? E também nos horários de manhã, 7, 8 da manhã. Então, nesses turnos, eventualmente, você pode dividir as turmas. Isso é uma possibilidade, tá? Então, só pessoas a partir do nível intermediário, por exemplo, só a partir dos 3 meses, podem ir para aquele horário. Por quê? Porque daí você protege aquela turma de sempre ter essa explicação inicial. Então, aqui, quando a gente trata de aluno iniciante, a gente sempre tem que levar em consideração um ponto que é assim, quando chega um aluno novo na nossa aula, a gente fica muito feliz, né? Porque, pô, chegou um aluno novo, vou ganhar um novo aluno aí, né? A gente vou receber a mensalidade, vou fazer a matrícula. Então, existe naturalmente, e vou ensinar para uma pessoa nova, né? Que é sempre uma motivação maior. Então, existe naturalmente uma motivação maior ali pelo novo. Agora, o professor ele não pode esquecer que quem está realmente apoiando ele, quem realmente já comprou a ideia dele, quem banca o estilo de vida dele ou a escola dele, são os alunos antigos. Então, isso tem que ficar muito claro para nós que a gente tem que dar uma atenção, sim, pro aluno novo, mas não é algo de assim, vou largar tudo aqui e vou me dedicar ao cara que chegou. Então, eu tive essa experiência quando eu comecei a fazer. A minha professora, ela tinha muito essa coisa de agradar muito o cara que chegava e fazia toda uma cerimônia e não sei o quê, e a aula sempre era para aquela pessoa que está chegando e dedicada àquela pessoa. Aí o que acontecia? Ela deixava as aulas, você poderia fazer uma aula experimental na escola, né, onde eu comecei. Então todo dia chegava um cara experimental e todo dia aquele cara nem sabia se ele ia continuar. Ele era a estrela da turma, só se falava nele e toda a aula era voltada para ele, sendo que eu, que estava ali já praticando há um tempo, chegava e falava: "Pô, de novo, cara, vai ser essa aula de iniciante chata que eu já fiz 1000 vezes, nova explicação". Então chegou uma hora que começava a pegar, assim, um certo bode quando chegava alguém novo, porque eu já sabia: "Pô, se chegou alguém novo, a aula vai ser aquele jeito". Então esse ponto a gente tem que ter bem claro, assim, sabe. O cara que é antigo, pô, ele já tá ali nos apoiando um tempão, sabe. Você não pode largar tudo porque um cara chegou e tirar esse cara, assim, ou desconsiderar ele, falando assim: já é antigo, né, ele gosta, ele vai continuar comigo". Não, isso não é uma verdade, tá. Então sempre quando chegar alguém novo, saiba que você tem que conciliar a sua atenção, você tem que conciliar a sua proposta de aula. Você vai dar atenção para esse cara, mas ele não é a estrela da aula. A estrela da aula são todos os alunos e eles têm que ganhar uma atenção e uma proporcionalidade de técnicas, proporcionada. Então o primeiro ponto é esse, assim, o ideal é a gente conseguir separar. Então tem uma turma que é mais para iniciante, que não é só quem está começando, mas seria de técnicas um pouco mais leves, então pessoas que têm mais dificuldade, que têm limitações físicas, que têm mais idade, poderiam ficar nessa turma mais iniciante. Daí como você vai chamar isso, aí vai da sua criatividade. E depois você tem uma turma que você, por exemplo, nunca vai explicar o que é uma respiração completa, que são as primeiras aulas que a gente fez ali. Essa turma que já está mais avançada, você vai daqui do que a gente está aprendendo hoje para frente, tá? Então, o primeiro ponto é esse. Agora vamos passar por uma situação que você não tem como separar, você tem uma turma só, tá? Você tem uma turma só. Então, no caso ali, por exemplo, você vai começar com uma respiração, e aí você vai, dar a orientação para o aluno iniciante fazer deitado, e o resto da turma, ao mesmo tempo, você vai dar um outro respiratório, como, por exemplo, os que a gente vai ver hoje, são respiratórios com ritmo. Então você já deixa esse cara ali fazendo junto, você dá uma orientação para ele específica, mas a turma já está fazendo outra coisa. Quando chegar nas técnicas, se ele não tiver dificuldade ali e tal, você mais vai, se dedicar a explicar como executar. Se ele tiver dificuldade, você vai sempre colocar uma adaptação de uma postura mais simples. Mas isso você vai precisar fazer em geral, sempre vai ter alguém ali que vai ter mais dificuldade física. Então você vai conciliando essa pessoa, dando alternativas de técnicas ou deixando ela ir fazendo, sabe, só explicando como é a técnica, não necessariamente adaptando, digamos assim, tá. Então esse aí, seria, um caminho. E isso é a daquelas coisas que a gente não tem algo que é como fazer na aula. Não tem algo que eu vou dizer para vocês aqui que você: "Ah tá, consegui, estou fazendo aqui".
Não, você tem que ir ali, daí você vai, daí você sente como a sua barriga, daí você sente que você manda a informação, não responde, depois ela responde, chega uma hora você, putz, consegui entender isso aqui. Então, da mesma forma, aqui não existe uma forma, chegou o aluno iniciante, você vai fazer um padrão assim, assim, assado, e você vai testando e vai experimentando isso, né? Então, quando você for experimentar, não adianta só, eu agradei muito esse aluno novo, como a minha professora fazia. Você tem que ver como é que o resto da turma também gostou daquela aula, tá? Então, esse é o ponto.